Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado aí de norte a sul do Brasil, e você que me acompanha espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Um bom dia, hoje dia 23 de agosto de 2019, sexta-feira, a gente vai gravar o nosso primeiro vídeo aí do dia. Mais tarde a gente vai falar sobre futebol. A gente sabe que o Vasco tem um compromisso muito importante frente ao São Paulo no domingo às 16 horas em São Januário. Importantíssimo o Vasco somar esses 3 pontos para sair daquela zona do desconforto. Mais de 12 mil ingressos já foram vendidos para essa partida. O Vasco vai treinar hoje na parte da tarde, já de noitinha em São Januário, às 17 horas. Por opção, este treino vai ser às 17 horas, porque haverá um teste dos novos refletores lá de São Januário, nova iluminação. Mas no momento eu quero focar aqui no assunto CT. Eu vou dar minha opinião. A minha opinião não vai agradar a maioria das pessoas, até porque eu não consigo ver sinceridade nesse Alexandre Campelo. Para mim, o objeto deste CT é o último as na manga desse Alexandre Campelo para tentar uma reeleição no próximo ano. E é dessa forma que eu vejo. São Januário virou um circo. Não há prioridade nenhuma. Evidentemente que CT tem que ser feito. Tudo que for em pró do patrimônio do clube a gente apoia. No entanto, sem ter viés político. Hoje a prioridade do Vasco, repito aqui, não é essa. Se há a possibilidade do torcedor do Vasco ajudar o clube injetando dinheiro, deveria ser para poder pagar contas. Futebol profissional do Vasco, 3 meses com salários abertos. Os funcionários do Vasco, 4 meses. Isso não é prioridade. Corremos o risco de perder jogadores aí no meio do Campeonato Brasileiro. E sinceramente, eu não consigo ter esse entusiasmo que a maioria das pessoas estão tendo. A gente sabe que ano passado foi muito difícil da gente sair da zona do rebaixamento. Nos salvamos de um rebaixamento na última rodada. E este ano o foco deveria ser para não cair para a segunda divisão. Querer enfiar a goela abaixo que o que está sendo feito com relação a essa campanha de CT foi idêntica à que ocorreu em 1927, isso é desrespeito com a história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Até porque em 1927 não tinha funcionário com 4 meses de salário atrasado. A construção do nosso estádio é uma resposta histórica pela luta em favor dos desfavorecidos, para apoiar
os negros, o proletariado, para financiar todo aquele que não tinha oportunidade de jogar na época. O torcedor do Vasco bancou São Januário porque o viés do nosso clube sempre foi a integração social e o respeito ao trabalhador. Estão invertendo a ordem das coisas, né? Prioridade hoje era o pagamento de funcionários, das dívidas. A gente muda de patamar parando de dar calote, pagando as contas em dia para poder ter credibilidade no mercado. É assim que a gente muda de patamar. CT não vai entrar em campo para salvar o Vasco nessa luta desesperadora contra o rebaixamento. Vamos lembrar, o último jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro foi essa fatídica derrota contra o Flamengo, que foi 4-1. Uma coisa que eu ainda não digeri, mas que parece que nem aconteceu para algumas pessoas. Parece que está tudo certo, tudo normal. E vão empurrando a goela abaixo do torcedor do Vasco falsas prioridades. Repito aqui, não tenho nada contra a torcida financiar CT, mas se há essa oportunidade do torcedor do Vasco bancar, que banque vendo as prioridades do clube. O Vasco virou um circo porque não precisava convocar conselho para pedir empréstimo, nem nada disso. Quer ver uma prioridade do clube? Mais do que CT, são essas certidões positivas com efeito de negativas para a gente poder regularizar a nossa dívida fiscal. O nosso clube está à beira de sair aí da time mania, do Profut, de perder esse refinanciamento que foi tão difícil de conseguir. Então não entra na minha cabeça determinadas coisas. Fazer uma cerimônia com discurso no campo olímpico de golfe para gastar dinheiro. O Vasco hoje, meus amigos, não tem CT ainda próprio por falta de responsabilidade de alguns que passaram pelo Vasco e que não quiseram fazer. O Vasco tinha o CT, o terreno, melhor dizendo, lá em Duque de Caxias, que não foi feito porque preferiram pagar o Carlos Alberto aí na Série B 280 milhões por Carlos Alberto desfilar de criancinha jogando no Vasco na Série B. O Vasco tinha a opção de comprar o Vasco Barra, local onde o Flamengo foi despejado. Prioridade do clube foi dar bônus para o Dorival Júnior naquela época, para o Dorival Júnior ter subido com o Vasco para a primeira divisão. Então é uma falta de prioridade. Essa coisa de CT não é nova. E eu fico vendo o rumo que o clube está tomando, me deixa muito triste. Como eu disse, para mim,
é a última cartada desesperadora deste presidente, que tem várias denúncias contra ele, para ele tentar uma reeleição. É uma tentativa de aproximar o torcedor do Vasco da pessoa dele, né? Aí nessa cerimônia ontem, por educação, a gente vai explicar aqui o que aconteceu. O presidente Alexandre Campelo discursou, o técnico Vanderlei Luxemburgo, meio sem saber o que estava fazendo ali, totalmente ainda chocado devido à morte da irmã dele, até usar o Luxemburgo numa situação dessa, eu também não entendo. O arquiteto responsável por esse projeto, o senhor Sérgio Caldas, também discursou. A expectativa desta diretoria é para até fevereiro ficar pronto para os atletas do profissional estarem treinando lá. A gente sabe que tem problemas, há uma favela lá dentro do complexo, aonde será esse CT, com 700 famílias. A gente tem que ver como que a gente vai relocar essas pessoas que estão lá. Quem quiser ajudar, né? Contribuições de R$15 a 5 milhões de reais. Cada contribuição vai ter uma recompensa de acordo com aquilo que a pessoa for ajudar. O objetivo nesta primeira etapa, que vai ser dividida em 4 partes, né, é arrecadar 6 milhões de reais. A primeira etapa, o Vasco vai gastar 2 milhões de reais, que é com relação à terraplanagem e serviços técnicos. A gente sabe que é uma região pantanosa, então o Vasco vai ter que fazer um aterramento ali, há muita estrutura a ser feita. A segunda etapa vai ser composta por muros e o Vasco também vai fazer o primeiro campo. Isso vai custar R$1,5 milhão de reais. A terceira etapa, o Vasco vai fazer um segundo campo e as adjacências, né? E a quarta etapa aí, para poder fechar, vai ser as edificações do futebol profissional, que é alojamento, aonde o Vasco vai colocar aí os equipamentos aí de academia e etc. Ao todo, nesse projeto aí, 6 milhões de reais que o Vasco vai tentar arrecadar aí. Repito, é importante ter o CT? É importante sim. No entanto, as prioridades hoje são diferentes. Não consigo ver sinceridade, não consigo ver transparência e muito menos lealdade. A realidade que o clube que eu tanto amo, a qual ele vivencia hoje, não é essa. E depois, meus amigos, não chorem se o Vasco passar sufoco aí até o final do ano para sair dessa situação, porque a gente não pode cair para a Série B, porque senão ia ser uma desgraça total. Então, meus amigos, isso era o que eu gostaria de passar para vocês. Desculpa a incredulidade, desculpa a sinceridade. Sei que muitas pessoas não vão concordar, mas eu vejo isso aí como dor de cabeça para a próxima administração, que vai ter que acabar com esse projeto aí, com o clube tendo várias e várias ações na justiça para poder quitar. Eu, como torcedor, sócio proprietário do Vasco, preferia ajudar o meu clube a pagar dívidas, né?
É como se a gente fosse construir uma casa enorme e a gente não tivesse dinheiro para poder pagar o IPTU da casa da gente. É como se a gente fosse comprar uma Ferrari e a gente não tivesse dinheiro para poder pagar o IPVA do carro da gente. Isso não existe. Saudações vascaínas a todos, Vasco neles. Mais tarde a gente vem trazer as notícias do futebol. Valeu!